Deus colocou no meu coração o desejo de pregar uma mensagem, mas eu gostaria de ler o texto de 1 Samuel. Eu escolhi algumas partes para não ficar muito pesado e para que me sobre tempo para comentar um pouquinho esse texto tão lindo e tão importante do Velho Testamento. Primeiro livro de Samuel, capítulo 1. Nós vamos ler a partir do verso 1. Houve um homem em Ramataim, Zafim, da região montanhosa de Efraim, cujo nome era Eucana, filho de Jeroão, filho de Eliú, filho de Tou, filho de Zufé, eframita. Tinha ele 2 mulheres, uma se chamava Ana e a outra Penina. Penina tinha filhos, Ana, porém, não os tinha. Este homem subia da sua cidade de ano em ano a adorar e a sacrificar ao Senhor dos Exércitos em Siló. Estava ali 2 filhos de Eli, Rofni e Finéias, como sacerdotes do Senhor. No dia em que Eucana oferecia o seu sacrifício, dava a ele porções deste, a Penina, sua mulher, e a todos os seus filhos e filhas. Ana, porém, dava porção dobrada, porque ele a amava, ainda mesmo que o Senhor a houvesse deixado estéril. Verso 9. Após terem comido e bebido, estando Eli, o sacerdote, assentado numa cadeira junto a um pilar do templo do Senhor, levantou-se Ana e chorava abundantemente. Eli chorava abundantemente e fez um voto, dizendo: Senhor dos exércitos, se benignamente atentares para a aflição da tua serva e de mim te lembrares da tua serva, te não esquecereis, e lhe dareis um filho varão ao Senhor, e darei por todos os dias da sua vida, e sobre a sua cabeça não passará navalha. Demorando-se ela no orar perante o Senhor, passou Eli a observar-lhe o movimento dos seus lábios, porquanto Ana só no coração falava, seus lábios se movia, porém não se lhe ouvia uma só palavra. Por isso Eli a reteve por embriagada. Verso 17. Então lhe respondeu Eli: vai-te em paz, e o Senhor de Israel te conceda a sua petição que lhe fizeste. E disse ela: ache a tua serva mercê diante de ti. E assim a mulher se foi seu caminho e comeu, e o seu semblante já não era tão triste. Verso 19. Levantaram-se de madrugada e adoraram perante o Senhor. E voltaram e chegaram à sua casa, a Ramá. Eucana coabitou com Ana, sua mulher, e lembrando-se dela, o Senhor concedeu, e passado o devido tempo, ela teve um filho, que o chamou de Samuel, pois dizia: do Senhor o pedi. Verso 24. Havendo desmamado, levou consigo com um novilho de 3 anos, e um éfa de farinha, e um odre de vinho, e o apresentou à casa do Senhor em Silos. E o menino ainda era muito criança. Imolaram os ovilhos e trouxeram ao menino a Eli. E disse-lhe: ó meu Senhor, tão certo como vives, eu sou aquela mulher que aqui esteve contigo, orando ao Senhor. Por esse menino orava eu, e o Senhor me concedeu a petição que eu lhe fizera. Pelo que também o trago
como devolvido ao Senhor, e por todos os dias que viver, pois do Senhor o pedi. E eles adoraram ali a presença do Senhor. Deus bondoso e misericordioso, nós queremos pedir nessa hora que o Senhor se manifeste de forma poderosa por meio da Tua palavra, que é viva e eficiente para transformar a nossa mente e os nossos corações. E nós oramos para que o Senhor perdoe as nossas imperfeições e use de bondade e misericórdia, e libere sobre o Teu povo que se reúne nesse lugar as Tuas bênçãos, a Tua misericórdia, a Tua graça, que nós sejamos alcançados por meio do Senhor, enquanto estivermos compartilhando a Tua palavra. Abençoa cada vida, abençoa a necessidade de cada um dos Seus servos, e fala conosco, ó Deus, na medida das nossas necessidades. É assim que nós oramos, no nome de Jesus. Amém. O tema da minha mensagem, da minha meditação, é enquanto o sonho não nasce. Quando nós olhamos para esse texto, nós vemos a personagem principal vivendo a realidade de que a esperança que se adia faz adoecer o coração, conforme nos ensina a palavra de Deus. Provérbios 13:12 diz: a esperança que se adia faz adoecer o coração, mas o desejo cumprido é fonte de vida. Quantos de nós já vivemos uma grande crise por não ter as nossas orações respondidas? Quantos de nós já perguntamos para o Senhor: Senhor, esse é um pedido legítimo, esse é um pedido que vai trazer alegria ao meu coração e vai fazer o seu nome conhecido. E por mais que nós tentamos, por mais que nós insistíssemos nessa petição, nada, absolutamente nada aconteceu. E eu gosto de dizer que a maior punição que Deus poderia dar a um servo seu seria ouvir e atender todas as suas orações. Há um filme que eu gosto muito, de um homem que resolve assumir o lugar de Deus. E ele começa a responder todas as orações. De início, ele lia os pedidos e atendia segundo o que ele achava que era justo. Mas depois eram tantos pedidos que ele atendia no atacado. E cada decisão que ele tomava, criava-se um caos. E eu fiquei pensando, como seria se o Senhor atendesse todos os meus pedidos? Como seria se eu, cada vez que dobrasse os meus joelhos e orasse, tivesse a minha oração respondida? Graças a Deus, as coisas não são assim. Ana, em razão de um sonho que não havia se realizado, o desejo de ter um filho, ela entra em depressão, ficando ansiosa e amargurada. E todas as vezes que eu vejo na Bíblia pessoas deprimidas, pessoas ansiosas, pessoas vivendo uma crise emocional, eu percebo que isso acontece por causa da ansiedade do coração dessas pessoas. O próprio Senhor Jesus, ele se sentiu deprimido, se sentiu oprimido por Satanás. E nós precisamos aprender a lidar com as doenças, principalmente aquelas da alma, aquelas que atingem muitas vezes o nosso espírito. Nós precisamos ter a coragem de dizer: eu sou depressivo, eu tenho depressão, ou eu sou bipolar. Eu me lembro quando jovem, bem jovem, os psicólogos e os psiquiatras, eles eram os médicos dos loucos. Então, quando um amigo dizia: eu estou fazendo um tratamento psicológico, a gente pensava: ele está meio louco, está à beira da loucura. Se fosse um psiquiatra, então, a gente achava que ele deveria ser internado numa clínica psiquiátrica.
Mas hoje nós entendemos que tanto a psicologia como a psiquiatria são duas áreas da medicina que podem nos ajudar nos momentos de crise. Em 2012, eu fui vítima de um erro médico e passei 45 dias em coma. E por 2 vezes os médicos pediu a minha família, reuniu a minha família e pediu que desligasse os aparelhos, porque não havia possibilidade mais para a minha vida. E a minha mulher, com a equipe médica, eu tive 13 médicos de especialidades diferentes, tudo que podia dar errado, deu errado. E eu recebi de uma vez 5.000 e-mails, que foi me presenteado pelas secretárias da missão, em forma de um livro, mais ou menos dessa grossura. E ali tinha e-mails do mundo inteiro. Ali tinha e-mails de crianças da África que se reuniam debaixo de uma figueira ao meio-dia para clamar a Deus pela minha vida. Ali tinha e-mail de uma igreja no centro de Paris, onde eu prego a cada 3 meses. Ali tinha e-mail de pastor e amigos de todo o país. Eu não prego em menos de 150 sermões por ano. Eu viajo todos os finais de semana, com exceção de 2 que eu tiro para poder ficar mais tranquilo, para poder dar uma descansada. E as pessoas escreviam e diziam: nós estamos orando. E eu digo, muitas vezes, quando alguém me encontra e diz: eu orei pelo Senhor sem te conhecer, e é um prazer te ver. E eu disse: o que você pediu para Deus? Eu pedi que Ele poupasse a sua vida, para que você pudesse continuar cuidando dos mendigos. Irmãos, Deus seria muito egoísta em poupar a minha vida para que eu pudesse cuidar dos mendigos. Deus poupou a minha vida, eu quero acreditar, para que eu pudesse comer carne de sol em Caruaru, para que eu pudesse beijar na boca a minha esposa em Paris, para que eu pudesse pegar toda a minha família e sair de férias para um lugar agradável. Deus poupou a minha vida para que eu o conhecesse de forma mais pessoal, mais íntima, por meio da sua palavra. Deus poupou a minha vida para que eu pudesse experimentar muitas coisas boas que eu ainda não havia. Enquanto eu aproveito todas essas coisas, eu cuido das crianças e cuido dos mendigos. Então o Senhor tem um propósito, e esse propósito de Deus vai ser estabelecido na nossa vida. Ana se deprimiu por não ter sido respondida como ela gostaria de ser respondida. Veja o que a palavra de Deus nos ensina. Em 1 Samuel 1,7, a parte B, pelo que chorava e não comia. Isso é sintoma de depressão. Não come e chora. Chora muito e praticamente não se alimenta. Ana, verso 18 do primeiro capítulo, aliás, 8, o seu marido pergunta: por que choras? E por que não comes? E por que estás de coração triste? Verso 10, a parte A, levantou-se Ana e com amargura de alma ela orava ao Senhor. Uma vida triste, uma vida amarga, uma vida infeliz, uma vida que parecia estar à deriva no mar revolto. Mas a Bíblia diz que o Senhor, Ele contempla o coração de Ana. Ana tinha um problema muito grave. Ela era casada com um homem, e esse homem tinha uma esposa. Então, a esposa se chamava Penina. Quando você for escolher o nome para o seu filho, você que não escolheu, se é uma menina, não coloque Penina, porque essa mulher era terrível. Então, a Bíblia diz que ele era casado com Penina. E além de ser uma mulher difícil, Penina tinha um trunfo na mão. Ela era mãe de algumas crianças. E naqueles dias, uma mulher que não possuía filhos, ela era tida como uma mulher seca, uma mulher estéril. Ela não tinha o seu devido valor. E Ana orava pedindo a Deus pelo menos um filho. E o desejo de Ana é que esse menino nascesse e servisse ao Senhor.
E Ana vai ao templo e ela orava demoradamente. E a Bíblia diz que ela fazia uma oração presbiteriana. Ninguém ouvia o que ela estava dizendo, né? As pessoas ouviam, olhavam e via que ela estava balbuciando alguma coisa, mas ninguém conseguia identificar. E havia ali um sacerdote, Eli, sentado numa cadeira perto de um pilar, e ele observava as pessoas orando. Uma das experiências que mais me marca quando eu visito a Terra Santa é quando eu chego no Muro das Lamentações. E eu vejo aqueles moços e moças de 18 anos com um fuzil nas costas, e eles estão ali de frente do muro, orando, colocando a mão sobre o muro. E não são poucos os que traz um papelzinho com um pedido de oração e enfia numa daquelas gretas. E no final de cada ano, eles param por um dia e o governo retira todos os papeizinhos que foram colocados, porque já não tem mais fenda para ter tantos papeizinhos, e eles queimam esses papeizinhos de forma solene. E a Bíblia diz que Eli observava a oração. Mas, de repente, ela demorava tanto em orar que Eli achou que ela não estava muito bem. E ele atribui a ela que ela havia tomado um porre. E ele vai até ela e diz: mulher, por que embriaga-te? Né? O que é que está acontecendo com você? E ela diz: meu Senhor, a tua serva está apenas clamando por misericórdia e por graça. Irmãos, eu nunca ouvi dizer que um crente verdadeiro em Jesus se abrigou em Cristo, porque Ele é o nosso refúgio e fortaleza, Ele é o nosso socorro bem presente nas tribulações, e não teve a sua oração atendida. Deus não tem compromisso de nos dar casa no campo, casa na praia, carro importado, viagens para a Europa, para os Estados Unidos. Deus tem um compromisso de nos dar o básico, tudo aquilo que nós precisamos. O que é que nós precisamos? Nós precisamos de comida, e Ele nos dá. Nós precisamos de água, Ele nos dá. Nós precisamos de um lugar para reclinar a cabeça, e Ele nos dá. E as demais coisas, casa de campo e etc., o Senhor nos dá como um mimo que ama os seus filhos e dá mais do que eles estão pedindo. Então, quantos de nós temos recebido tantas coisas extraordinárias da parte de Deus? E eu aprendi que ninguém fica pobre porque se tornou mantenedor de uma missão. Ninguém fica pobre porque resolveu atender à lei de Deus, que diz que nós devemos devolver 10% daquilo que nós recebemos graciosamente do Pai. Eu já ouvi de pessoas que ficaram profundamente impactadas, que tiveram seus bens perdidos por causa de envolvimento com prostitutas, por causa de uma sociedade escusa, por causa de algo que ele fez e que trouxe muita desgraça e muito sofrimento para ele e para a sua família. Agora, eu gostaria de fazer uma pergunta. Por que Ana era estéril? Nós encontramos essa mulher, alguém que servia o Senhor. Ela era uma mulher de oração. Se eu fosse pastor de uma igreja local, eu fui por 14 anos, eu convidaria a Ana para ser a líder de intercessão da igreja. Porque de intercessão Ana se conhecia. Ela estava ali aos pés de Deus há anos. Entretanto, mesmo sendo uma serva de Deus, ela está deprimida, ansiosa, triste, infeliz, angustiada. Por quê? Porque o seu sonho, o seu desejo legítimo de ter um filho, não se realizara na sua vida. A resposta à pergunta, por que Ana era estéril, é longa. E eu gastaria 1 hora para pregar esse sermão todo. Então, quando eu prego esse sermão, ou outros sermões que eu tenho, e geralmente eu prego bastante, eu preciso de 50 minutos a 1 hora para pregar.
Mas eu separei 3 coisas porque Ana era estéril. Em primeiro lugar, Ana era estéril porque ela adiava a realização de um sonho. Porque o desejo não realizado frequentemente nos leva à presença do Senhor, fazendo-nos prostrar diante dos seus pés. A Bíblia diz que levantou-se Ana e com amargura na alma ela orava ao Senhor. Então, em primeiro lugar, Deus adia a realização porque desejos não realizados frequentemente nos levam à presença de Deus. Então, quando você ora, se o Senhor responder no primeiro minuto, é muito provável que você vai voltar para as suas atividades e você nunca vai contar que houve um momento na sua vida em que você orou por uma situação e houve um grande mover de Deus. Se você contar, vai ser para alguns poucos, mas logo você vai se esquecer. Então o Senhor não dá no primeiro momento para que a gente possa permanecer nos seus pés. E quando nós permanecemos nos pés de Jesus, nós aprendemos coisas extraordinárias. E a nossa vida é profundamente tocada pelo poder e pela graça do Senhor. O sonho de Ana faz com que ela permaneça no templo, intercedendo a Deus e pedindo a Deus um filho. Em segundo lugar, Deus adia a realização de um sonho para que ele, após apresentado a Deus em oração e concretizado, seja visto como um presente de Deus. Quem almoçou no dia de hoje? Eu tive o privilégio de comer carne de bode e carne de sol, que eu queria muito comer aqui no Nordeste. E eu não sei exatamente quantos grãozinhos de arroz eu comi, mas foram muitos. Eu não sei quantos grãos de feijão verde eu comi, mas eram muitos. Mas eu não me lembro de ter me debruçado no chão antes de sentar à mesa e me derramar em oração e pedir a Deus e agradecer a Deus pela provisão que Ele me deu. Mas se eu chegasse com marmitex, com um arroz e um ovo, lá em Guiné-Bissau, onde eu trabalho, e entregasse para um irmão em Cristo, antes de comer aquela comida, ele ia fazer uma festa de louvor a Deus, porque Deus ouviu a sua oração e ele foi alimentado daquele dia. Às vezes nós achamos que comprar um terno novo é algo tão comum que a gente não para agradecer pelo terno novo. Às vezes fazemos uma viagem marcante para algum lugar e a gente não tem o coração assim totalmente agradecido, a gente não faz uma festa, a gente não celebra a resposta de Deus ao nosso clamor. Então Deus adia a realização de um sonho para que ele, após apresentado a Deus em oração e concretizado, seja visto como um presente extraordinário de Deus. Ana, após ter gerado seu filho, pôde reconhecer que havia acontecido do seu ventre um milagre. A mulher era estéril. Ana não recebeu esse menino através do Espírito Santo, como Maria recebeu Jesus. Ana recebeu esse menino, a Bíblia diz que após coabitar com seu esposo, ela volta para casa, ela atende o sacerdote, e chegando em casa, ela se deita com seu marido, os dois têm um momento de amor, de prazer, e o Senhor visita ambos, e eles ficam grávidos. Que coisa linda! Até então, ela era uma mulher amarga. Agora, Ana estava grávida. E o filho era alguém extremamente importante. Deus operou um milagre na vida de Ana. Após constatar, a Bíblia nos diz que ela diz, meu filho é fruto de um milagre, em outras palavras. Ou seja, houve uma intervenção de Deus. Quantos de nós nessa semana fomos alvos de uma intervenção de Deus? Quantos de nós essa semana fomos visitados pelo Espírito Santo várias vezes
e nós não percebemos e nem agradecemos. Muitas vezes nós recebemos muitas bênçãos de Deus que nem menos reconhecemos serem frutos do amor e da bondade do nosso Deus e Pai. E em terceiro e último lugar, Deus adia a realização de um sonho, porque assim Ele pode ter aquilo que deseja nos dar. Então, se não chegou, querida, é porque não é hora. Se não chegou, pode ser que não seja o melhor de Deus para a sua vida. E depois de orar por algum tempo, por um pedido, eu tenho o hábito de parar de orar. Porque eu entendo que Deus me ouviu no primeiro momento. E eu persevero por algumas semanas. E depois de muito tempo de oração, eu entrego aquilo nas mãos de Deus. E eu tenho o hábito de pegar algo que representa aquilo que eu estou pedindo e digo para o Senhor, é seu, cuida, eu preciso. Se o Senhor achar que isso é bom para a minha vida, eu ficaria muito feliz se o Senhor me devolvesse em forma de resposta. Então é algo interessante a maneira através da qual o Senhor age na vida do seu povo. E isso também aconteceu na vida de Ana. Quero repetir um texto. Ana diz, por esse menino orava eu, e o Senhor me concedeu a petição que eu lhe fizera, pelo que também o trago como devolvido ao Senhor, por todos os dias que viver, pois o Senhor o pedi, e ali eles adoraram a presença do Senhor. 1 Samuel 27 e 28. Só quando compreendemos que aquilo que temos é fruto da bondade de Deus, é que nós podemos devolver a Ele como sendo dele e não nosso. Quando eu entro numa concessionária de carro para trocar meu carro e saio com o carro zero, eu paro no primeiro lugar e ali eu oro e consagro aquele carro ao Senhor. E peço a Deus que ele seja usado para o louvor da glória do nome de Deus. Porque os carros devem estar a serviço do reino de Deus. Porque as nossas casas devem estar abertas para o povo de Deus, para a igreja do Senhor Jesus. Porque o nosso dinheiro que está no bolso nesse momento é aquele que você tem aplicado, seja em forma de, seja numa empresa ou talvez uma caderneta de poupança, não é seu, pertence a Deus. E essa compreensão, ela pode fazer grande diferença em nossas vidas, quando nós compreendermos que tudo que recebemos é fruto da bondade, da graça e da misericórdia do nosso Deus. Reconheça o Senhor em todos os seus caminhos. E certamente você será uma mulher, um homem muito mais feliz. Ana venceu a batalha. E o que me chama a atenção, que a Bíblia diz que ela levou o menino, tão logo o menino foi desmamado. E crianças daquela época, e não só daquela época, eu mamei até 3 anos de idade. E certamente o menino tinha mais de 3 anos de idade quando foi levado. Mas era uma criança. E ela leva o menino cumprindo uma promessa que ela havia feito. E ele se torna nada mais, nada menos do que Samuel, que teve uma importância muito grande na Bíblia. E que nós ouvimos tantas pregações acerca da vida de Samuel. Que o Senhor fale ao seu coração nessa noite. E que você coloque os seus sonhos na presença de Deus. E que a resposta de Deus, seja ela sim ou não, seja celebrada. Porque Deus tem sempre o melhor para dar aos seus filhos. Curva a sua cabeça, feche os seus olhos. Nós vamos orar. Se você tem algo que você quer apresentar ao Senhor, aproveite esse momento. Nós precisamos aprender a colocar em prática a palavra de Deus e tomar passos de fé para que Deus seja exaltado. Apresente a Deus nesse momento. Durante 1 minuto, eu quero que você ore para que o Senhor abençoe a sua vida e te conceda vitória sobre aquilo que você está colocando diante da sua presença. Querido Deus, Pai de amor e de bondade,
no nome santo e precioso de Jesus, nós queremos pedir que o Senhor ouça o nosso clamor. Há entre nós pessoas que estão adoecidas porque não tiveram uma resposta. Que nós possamos aprender com o exemplo de Ana. E que as coisas, elas virão a nós por meio da nossa oração e do quebrantamento da nossa alma e do coração. E eu oro para que o Senhor, nesse momento, libere sobre nós toda sorte de bênção. E que esse irmão, essa irmã, que está falando com o Senhor sobre situações específicas, das quais eu não tenho a menor ideia, eu oro para que o Senhor possa ouvir o clamor desse teu servo, dessa tua serva, e que o Senhor possa apressar em atender o nosso pedido, em responder a nossa oração. Dá-nos, ó Deus, a certeza de cada vez que colocamos algo diante de Ti, de que o Senhor ouviu e o Senhor está atento às nossas necessidades. Abençoa-nos, ó Pai, e nós te daremos honra e glórias no nome de Jesus.